estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, bom dia, bom dia. da bondade de Deus. És fiel em todo. Bom dia, Cida. Bom dia, Marlene. Bom dia, Soninha. Suzy, Renata, bom dia. De Deus, bom dia, Elaine. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Bom dia, bom dia. Tô esperando a Virgínia pedir o convite aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Segunda-feira eu vou estar lá na cidade de Turmalina. Então, quem é de Turmalina, eu vou poder ver vocês. Acho que na terça-feira eu vou estar na Igreja Batista Nacional. E eu fico lá até sábado. Virgínia, se você tiver aí, pode mandar o convite. Alguém pode também mandar. Ela tá online. Sua cidade, Cida? Vou te ver então. Ah, Virgínia entrou aí. Virgínia, pode só pedir para entrar aí no mais aí. Bom dia, Raquel. Pode pedir aí para entrar no maisinho. Tem um maisinho do lado do comentário, aí você pede que eu te aceito. Bom dia. Como você está? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Pode ficar à vontade, palavra é com Deixa eu... você. Seu som tá dando interferência. Tem nada ligado aqui. Pode Ok? ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Gente, bom dia. Assim, é uma satisfação muito grande estar aqui. Denise, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês agora, compartilhando da palavra de Deus e daquilo que Ele fez na minha vida e Ele pode fazer pela sua vida também. Eu queria que vocês que estão aqui pegassem esse aviãozinho que está aí embaixo na sua tela e enviassem para uma amiga ou um amigo. Isso pode impactar a vida dele hoje. De alguma forma, alguém que está precisando ouvir uma determinada palavra, Deus vai usar esse momento para falar com ele. Talvez não ao vivo, mas gravado depois, mas manda esse aviãozinho que abençoa a vida de uma pessoa hoje. Não é isso? Então, eu gostaria, assim, de começar pedindo direção a Deus para esse momento. Antes de mais nada, é o Espírito Santo de Deus que fala através da nossa boca. Então, eu queria que vocês nos acompanhassem nessa breve oração para que Deus possa nos abençoar aqui neste momento. Pai, eu te agradeço por mais esse dia que o Senhor nos dá, Senhor.
Te Amém, agradeço, Senhor. Pai, por este momento especial na minha vida e na vida da Denise e de todas as pessoas que estão aqui agora nos ouvindo. Na verdade, elas não irão nos ouvir, elas irão ouvir o Senhor, o Espírito Santo do Senhor que falará através de mim e da tua santa palavra. Pai, visite a casa de cada um nesse momento e o coração. Abra os olhos e os ouvidos espirituais para que eles possam ouvir a vontade do Senhor para a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pessoal, meninas e meninos, não sei se tem meninos aqui, mas pegue papel e caneta, se você puder sentar numa mesa, onde você estiver, pegue papel e caneta para você fazer pequenas anotações para você depois meditar. É muito importante isso, porque às vezes agora, nesse pequeno momento, você informações assim preciosas e cada palavra é uma informação preciosa e é interessante você anotar os textos bíblicos, as referências. Isso vai ajudar você depois na sua meditação individual. Então, olha, eu separei aqui alguns textos e o principal deles é lá em Tiago 5,13. E depois, anota aí, Tiago 5,13, depois Salmo 5,17. Então, lá em Tiago 5,13, um versículo somente, está assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Nós já temos aqui uma orientação importantíssima. Agora, lá em Salmo 107, versículos 4 e 5. Olha só, vou ler aqui. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, aqui eles tinham fome, não era só do corpo físico, não. A alma também estava sedenta por algum motivo. E lá no versículo 6 e 7, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Olha que maravilha! Depois, versículos 10 e 12. 10 e 12. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Olha só, quanta informação, quanto conselho temos nessa palavra. Mas vamos lá que nós vamos discorrendo. Nós temos um tempo aí para poder conversarmos. Então vamos lá. Pessoal, a pergunta que eu faço: o que tem causado a dor na sua alma? O que tem causado? Eu falaria com vocês de mim, por exemplo. Vocês acham que eu nunca tive alma ferida? Claro, essa semana mesmo minha alma já feriu. Mas eu já consertei. Então, não é uma coisa que você curou uma vez e nunca mais sua alma vai ferir. Claro que vai, nós somos humanos. Nós convivemos com pessoas más. Nós lidamos com espíritos que influenciam pessoas que nos magoam, né? E a gente fica ferido, sim. Isso é uma, uma ação corriqueira da nossa vida aqui nessa terra. Mas conselho está aqui, ó. O que a gente vai fazer? Ó, a palavra do Senhor está aqui para essas horas. Mas, Virgínia, eu leio, eu oro e nada acontece. Já aconteceu comigo isso também. Eu orava e pedia e chorava e nada acontecia. Por quê? Eu estava colocando responsabilidade nos outros. Os outros estavam me magoando.
E aí, o que que eu vou fazer? Então, eu quero dar um exemplo para vocês bíblico de uma situação de um rei que procurou solução no lugar errado. E o que que aconteceu com ele? Lá em Primeiro Reis, Segundo Reis, se não me engano, Primeiro Reis, Acasias, ele era filho de Acabe. Acasias, ele fez as mesmas coisas que o pai dele fez, que era o rei Acabe. Ele andou nos mesmos maus caminhos, ruim toda a vida. Então, olha a característica da pessoa, andou nos maus caminhos. O que é andar nos maus caminhos hoje, gente? O que seria? Desobedecer a palavra de Deus. Ah, mas como assim desobedecer se eu vou na igreja 3 vezes a semana, todo domingo eu estou lá? Ô, gente, e o coração? E o coração, que é só Deus que vê? Às vezes o seu coração, você está deixando de amar uma pessoa, não está conseguindo perdoar uma pessoa, você não está abençoando uma pessoa, não está sendo generosa, você está praticando a fofoca, falando da vida dos outros. E isso impede você de estar protegida dos ataques à sua alma, certo? Então vamos lá. O que aconteceu com Acasias? Andando lá pelo seu quarto, pelo terraço, porque várias traduções da Bíblia falam de uma forma, de uma maneira geral, ele caiu de uma certa altura grande, da janela do seu quarto, que ficava numa altura, caiu e foi parar na cama, sofreu uma enfermidade. O que ele fez? Pediu aos seus servos que procurasse Baal-Zebude, que era um deus de Ecrón, deus das moscas. Lá naquela época tinha deus para tudo. Beleza, foi lá procurar. E com quem que ele encontra no meio do caminho? Elias. E Elias fala com ele, dá uma palavra profética para ele. Por acaso não tem um Deus em Israel que você possa buscar e você veio atrás de um Deus falso? E aí Elias profetizou na vida dele que da cama que ele subiu, ele não iria descer. Então, Acasias rejeitou essa palavra, mandou os seus servos de novo, né, os 50. Elias, com a sua palavra, né, profética, o fogo consumiu os 50, quer dizer, os 100, 2 vezes, e na terceira vez, humildemente, esses 50, né, se ajoelharam diante de Elias, e então Elias recebeu a ordem de Deus, vai com eles, né? E aí, chegando lá com Acasias entregou a mesma palavra, olha, de onde você subiu a cama, você não vai descer, você vai morrer. E por quê? Por quê? Porque ele foi procurar o Deus errado. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Ele estava precisando de Deus naquele momento. Ele se acometeu de uma doença, mesmo que doença física, mas ele já estava com a vida toda destruída, porque ele só andava errado. E então, e a alma também, né? Porque afinal de contas ele estava preocupado. Eu vou saber se eu vou morrer, se eu vou sair dessa doença. Vai falar que a alma dele não estava incomodada com essa situação de morte ou não? Claro que estava. Quando você fica doente, você não preocupa. Você vai no hospital, você vai procurar ajuda, você vai ao médico, você ora. Então, a nossa alma, a gente quando está com a enfermidade física, a alma também fica incomodada. E aí, o que aconteceu com ele? Pediu para o Deus errado, morreu. Então, Virgínia, então quer dizer que eu vou morrer? Falei assim, oh, gente, não é bem assim. Morte física, eu não vou afirmar se por causa disso você vai, né, partir dessa vida. Não estou dizendo dessa forma. Só que a morte da nossa alma, vamos dizer, a alma ferida, você perde a qualidade da sua vida, você perde alegria, você perde bênçãos, sabe? Você perde momentos preciosos com Deus, você perde crescimento espiritual, você perde até mesmo pessoas abençoadas que estão ao seu redor. E sabe quem está do seu lado? Só pessoas que não te abençoam, certo? Então, primeiro exemplo, Acasias procurou o Deus errado. Ele procurou a pessoa errada e morreu.
Só que, o que aconteceu? Um outro exemplo. Outro exemplo de uma pessoa que buscou o Deus certo. Elias, o próprio Elias, o profeta Elias que a gente acabou de dizer aqui. Ao contrário, né, gente? Muito ao contrário de Acasias, Elias era um profeta. Mas eu quero deixar aqui o exemplo de que Elias, ele era um homem como nós mesmos. Lá em Tiago 5:17, está falando assim a respeito de Elias. Anota aí, para vocês depois meditarem nessa palavra. Elias 5:17 falava assim, olha o que 1 Pedro, é Tiago, tá? É Tiago mesmo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância o quê? Com firmeza, com fervor, com propriedade, né? Para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Gente, a oração do justo, lá no versículo 16, fala assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, nesse caso aqui na sequência do 16. Então, a oração do justo, com fervor, com propriedade, com fé, ela é atendida. Esse é o exemplo que a gente tem de Elias aqui. A Virgínia, mas Elias, né? Elias era um profeta, é claro que Deus ia ouvir. Ah, não, e você, Deus não vai ouvir, não? Você acha que o Deus só vai ouvir a Denise? Só vai ouvir a Denise. Então, e Denise ora por mim, por isso, por isso. Claro, claro que a gente pode. O véu se rasgou, gente. Você tem acesso direto a Deus, certo? Denise nos ajuda em oração, o outro apóstolo, ou pastor, ou irmão da igreja. Sim, porque a multidão de oração, ó, chega aos céus. Olha, então a gente tem nesses dois exemplos aqui, que eu acabei de citar para vocês, o que não fazer e o que fazer, tá? Quando você tem a sua alma ferida. Agora, vou tratar uma outra questão. Então, já dei aqui, a partir da palavra de Deus, o que você deve fazer. Agora, uma outra questão importante demais, tanto quanto o que fazer quando a sua alma está ferida. É a pergunta que eu faço. A primeira, né, que eu fiz quando eu comecei. O que tem causado a dor na sua alma? E aí? Me responde. O que causa? Ok, você está com a alma ferida, busque ao Senhor, busque orientação espiritual, orientação de um profissional, às vezes é um quadro assim de depressão, sabe? Enfim, a sua parte você vai buscar no lugar certo, tá bom? Agora, o que causou? Aí eu falo para vocês a minha experiência. O que causou eu anos e anos passando por altos e baixos em relação às minhas emoções, à minha alma, numa tristeza, sem entendimento do porquê que aquilo estava acontecendo, por que fulano fez isso comigo, por que ciclano fez isso comigo, por que falou dessa forma comigo. E aí, né, ó, as setas do inimigo no ouvido da gente. Ah, tá vendo? Tá vendo você? Você isso, isso e isso. Ah, tá vendo fulano? Pois é, viu? Ele falou isso assim, assim, mas. E aí, gente, isso são anos, isso não é um dia, 2 dias, não são anos. Primeira coisa, você detectou que a sua alma está ferida, procure, procure informação, procure pessoas capacitadas para te dar um direcionamento. E essa pessoa vai te dar uma pessoa capacitada, que já tenha passado por isso, vai te dar um direcionamento. Eu estou dando aqui o meu testemunho, porque eu já era, eu já conversava com Deus nesse sentido, gente, há uns 20 e tantos anos atrás, quando eu na igreja via os pastores ou qualquer pessoa dando testemunho, eu ouvia e falava assim no meu pensamento: ai, um dia eu quero isso, eu quero ter essa experiência, eu quero falar isso, porque a gente
quando está na igreja, a gente vai lá cumprir um protocolo, muitas vezes, nos participar, né? Ver ali aquela liturgia e tudo, mas a gente precisa de uma experiência com Deus, sabe? A gente tem, eu tinha essa sede. Então, eu fui buscar, e eu lia a Bíblia também, tá? Eu lia, abria, orava, chorava, e eu lia aqueles versículos assim de vitória. Gente, eu abria assim, ó. Eu já ouvi pessoas falando que isso aqui não funciona, que isso é isso. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Cada um tem uma forma de ouvir Deus e de conversar com Deus e de Deus falar com ele, sabe? Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, eu tô falando de mim, e Denise é testemunha disso. Eu orava, assim, suplicava e pedia, clamava, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, e ó, puf, eu virava e abria, e Deus falava. Eu tenho duas experiências, assim, incríveis, que foi a época da morte da minha mãe e da morte do meu pai. Deus falou comigo, assim, ó, abrindo desse jeito, assim, ó, tá aqui, ó, aleatoriamente. Então, quando eu fazia isso com relação a mim, eu só lia versículos de vitória. Eu não vou lembrar aqui todos, eles estão todos marcados aqui, mas é assim, sabe? Deus julgará a sua causa, a justiça de Deus. Não olhe para o ímpio que está prosperando, porque isso, porque o Senhor tem isso para você sempre. Aí eu ficava assim, Senhor, estou cansada de ler isso e não vem nada. Não é cansada, entre aspas, tá, gente? Isso é na minha, na minha forma humana, sabe? Mas não é possível, não acontece nada. É claro que não vai acontecer, né? Porque eu estava toda destruída na alma, não sabia, achava que a culpa não era minha, era dos outros, eu era uma injustiçada, entendeu? Virgínia, mas então o que você fez? Olha, eu procurei me entender, eu procurei saber das minhas origens, eu busquei uma, eu busquei conhecimento, eu busquei conhecimento das estruturas emocionais e espirituais do ser humano, como que tudo acontece. Eu busquei isso. Eu paguei por isso e não parei mais. Eu não parei. Até hoje eu busco entendimento nessa área. E aí, quando eu entendi, eu nasci na igreja, tá, gente? Detalhe, nasci na igreja. Não estou falando mal da igreja, não, tá? Ainda bem que eu nasci na igreja, porque se eu não tivesse nascido na igreja, estava lá no mundo perdida. Tinha já. Então, assim, isso me ajudou porque eu já tinha uma base bíblica. Eu já sabia algumas coisas, mas eu não tinha vivência, eu não tinha a experiência, mas a base eu tinha. Então, quando eu busquei o conhecimento, minha alma, meu espírito, sabe, ele se identificou com aqueles profissionais, com aqueles pastores que eu busquei, sabe, com os profissionais dessa área emocional e de vários lugares, até mesmo de fora do país. Então foi uma chuva de conhecimento, beleza? Eu me entendi, eu fui saber quem era a Virgínia, de onde que ela veio, como que foram os seus antepassados, assim, avós, bisavós. Ô, gente, eu assim, eu chorava de aí entender o porquê que eu me magoava, por que que eu sentia dor. Situações da minha vida que eu, quando contava para alguém, de familiares, tá? Porque começa dentro da sua família, dentro da sua casa. Porque é ali que você é criada, ali que você nasceu, é a sua primeira convivência, é ali. Então começou ali, e situações que eu contava. Só de contar, a minha mente vivia a situação, eu sabia até a roupa que eu estava, até o local, a posição das pernas. Eu contava aquilo e eu chorava, rios, e não entendia do porquê que aquilo aconteceu comigo. E depois que eu entendi, você entendeu? Você, aham, entendi tudo. E hoje eu posso contar de novo que não
tenho aquela emoção, aquela coisa doída que eu carrego há 30 anos ou há 20 e tantos anos. Então, a gente entende o porquê que as pessoas nos ferem. Por quê? Porque as pessoas que são feridas, elas também vão ferir outras pessoas. E elas também são vítimas de outras pessoas que também as feriram. E aí você entende tudo. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, mas é assim que funciona. E é claro, e o inimigo atuando ali, né, que ele não para. Ele não para, ele também não dorme. E aí, o inimigo que é milenar, ele estava lá com a Eva, então há quantos milhares de anos que ele já sabe as nossas, ele sabe todas as nossas emoções, ele sabe onde atuar, ele sabe direitinho o que fazer. Considerando isso, gente, eu vim carregando essas dores e outras mais foram acontecendo até no casamento, o filho, o colega de trabalho. Depois que eu identifiquei isso tudo, gente, acabou. Acabou como? Eu coloquei uma barreira. A pessoa pode tentar me ferir, e ela tenta mesmo, e continua, e fere, e fala que você é isso, que você é aquilo. Aí eu ouço, aham, aham, tá bom. Ó, mas quando, dependendo da relação que eu tenho com a pessoa, eu falo assim, olha, tá funcionando não. Não tá funcionando. Muda a sua estratégia, não tá funcionando. Ó, e eu falo com a maior calma do mundo, gente. Eu não brigo, eu não berro, eu não grito. Eu gritava, eu berrava, eu acusava, eu botava o dedo, eu fazia isso. Não faço mais. Eu falo numa calma, sabe? Assim, tem alguns momentos que a gente fala mais forte? Tem sim. Mas não é aquela desestrutura que. Não, não. Por que que eu não faço isso mais? Ah, porque eu aprendi, não me fere. Eu olho e falo assim, ô Senhor, tem misericórdia. E às vezes eu falo mesmo, eu profiro a palavra. Assim, olha, Satanás, você não vai conseguir o que você está querendo. Acabou. Então, gente, eu fui me apropriando desse conhecimento, dessa questão das emoções, e que a outra pessoa, independente de quem seja, ela também tem a alma ferida, ela também está com um descontentamento, né? Às vezes eu a decepcionei porque a gente continua, tá? A gente ainda decepciona pessoas, então é uma situação assim, vamos dizer, via de mão dupla. Aí você tem que ter o cuidado no falar, o cuidado no agir, na forma de comunicar. E quando o outro lado não tem esse cuidado, você tem que estar blindado. Essa é a estratégia. Você tem que estar blindado com todos os ataques. Qual que é a nossa armadura? Qual é a nossa armadura? Então, um pequeno, né, eu disse para vocês, um pequeno recorte de tudo que eu passei, mas é exatamente isso. E o pensamento aqui dentro da minha mente, eu já faço exercícios, eu trabalho de forma assim, não, repreendo, não sou isso, não, eu sou isso, isso, isso. Eu ativei a minha identidade e Deus me ama do jeito que eu sou. Ele vai trabalhando comigo ao longo do tempo. Ele vai me mostrando, o Espírito Santo vai me mostrando. Agora, gente, se você não sair do lugar, ficar lamentando, chorando e pedindo só os outros para orar por você, posso te falar com todo amor, você vai ter muita dificuldade de sair desse quadro aí de tristeza e de dor. Vou beber uma água, tá, gente? Olha. Água é vida, tá? Então, no decorrer da vida da gente, em todas as esferas que a gente transita, seja na igreja, na escola, no trabalho, em casa, no comércio, na rua onde você vai,
sempre vai ter ataques. Sempre vai ter. E aí, hoje eu olho para as pessoas que às vezes estão cometendo alguma atitude que está ferindo o outro. Eu falo comigo mesmo, meu pensamento com Deus, sou Deus. Tenha misericórdia, sabe? É uma coisa incrível, gente. Não tem como eu dar receita, mensurar, mas o olhar da gente para as pessoas, para o próximo, ele muda. Sabe? Uma vez um pastor falou que quando ele converteu e tudo, lá na juventude dele, ele falou assim que ele andava na rua, ele olhava para as pessoas, ele começou a sentir amor por aquelas pessoas. E é incrível como que essa palavra ficou em mim, eu nunca esqueci. Eu ando na rua, se eu estou numa viagem, gente, eu olho para baixo lá, né? Recentemente eu fiz uma viagem e eu estou lá nas alturas, lá eu olho para baixo e falo assim, Deus, como que a gente é pequenininho e o Senhor dá conta da vida de cada um. Meu Deus, gente, é muita coisa. Deus, como que o Senhor dá conta? Sabe? Eu fico assim. E aí, quando eu tocar na nossa. Desci na terra, aí todo mundo tá grande e tal, aí parece que esse pensamento, sabe? Ele fica assim, você começa a olhar, igual esse pastor me disse, você olha para as pessoas e olha com amor, com misericórdia, sabe? Vê uma pessoa cometendo uma bobagem, você fica assim, não é assim. Nossa, Deus tem misericórdia dessa pessoa. Então, e quando você tem relacionamento com ela e que ela está te contando, aí que você fica assim, sentindo a dor da pessoa e você quer pegá-la e você quer ajudar, você quer falar tudo que você aprendeu, sabe? Agora, por que que eu consegui alcançar esse novo formato de enxergar as coisas? Porque eu busquei conhecimento, eu busquei me curar, eu busquei a palavra de Deus e eu continuo. Deus ainda fala comigo dessa mesma forma que pegou, abriu, Deus fala comigo. E aí coloca no meu coração é, a vontade de estudar determinados personagens aqui na Bíblia. E eu vou lendo, gente, cada versículo. Só de ler esses temas aqui que eu li, eu já vi uma outra situação, eu já aprendi uma outra. Eu já tive outro ensinamento. Olha que É, maravilha! ô Virgínia, uma coisa muito legal que eu falo sobre essa questão, né, de consultar a palavra assim, é porque muitas pessoas elas não leem a Bíblia nunca, né? Elas não têm o hábito do estudo igual você tem. E aí, na hora da dificuldade, na hora que ela tá num problema, aí ela quer usar a Bíblia como guru espiritual. Então, a diferença está nisso. Igual tem pessoas que acham que só de abrir a Bíblia é isso. Ela esquece do dia a dia. E você não, você é uma pessoa que já tem uma base de estudo da palavra e você estuda a palavra diferente e na hora que você precisa, você faz dessa forma. Agora, quando as pessoas falam que Deus não fala, não é que Deus não fala, é que ele quer usar a Bíblia como guru espiritual. Vamos fazer uma consulta aqui a cartomante para ela ler minha mão. Vamos fazer uma consulta aqui na palavra de Deus. Minha vida está toda errada, eu não tenho intimidade com Deus, eu não oro, não leio a Bíblia, não tenho vida na palavra, não estudo. E aí, na hora que eu estou na dificuldade, eu quero encontrar um amuleto. Porque o brasileiro, principalmente, ele tem essa questão do amuleto. Ele acha que é fórmula mágica. Então, assim, mas você, por já ter essa experiência de estudo na palavra, é completamente diferente. Então, a gente tem que entender que essa consulta na palavra, ela é baseada nas experiências que você cresceu vivendo, estudando a palavra. E a forma de Deus falar com você é assim. Então, é muito diferente. Não é um julgamento, não. É porque, infelizmente, as pessoas fazem dessa forma. Na hora da dificuldade, ela quer usar a Bíblia mesmo como um amuleto de sorte. Ah, Jesus falou, vai me dar tudo que eu preciso. Não. Então, assim, é nessa questão, sabe? Eu acho, assim, muito interessante de você falando,
das suas experiências que você tem vivido agora, nesses últimos tempos, baseado nas suas feridas da alma curadas. Eu queria que você compartilhasse alguma delas, porque está todo mundo super Sim, curioso com isso. eu vou chegar lá. Sobre isso que a Denise acabou de falar, às vezes a pessoa abre de qualquer jeito, e aí, como assim? Só vou falar uma para vocês. Eu abri certa vez na morte do meu pai. Gente, vocês não vão acreditar. Abriu, sabe aonde? Na genealogia de alguém que eu acho que era de Abraão. Não me lembro, não. Eu comecei a ler, falei, Deus, uai, o que o senhor vai me falar aqui nesse negócio? Fulano que nasceu, fulano que morreu ciclano. E aí veio fulano que morreu. Eu falei assim, tá bom, mas eu vou ler, tá, Deus? Eu vou ler. Ô, gente, eu continuei a ler. E Deus falou comigo lá no finalzinho, porque meu pai chamava Elifas. E lá no finalzinho estava falando, Israel e Abraão, nananã, nananã, foi falando. Eu não lembro a sequência, não, tá, gente? E nasceu Elifas. Aí eu pensei assim, gente, o nome do meu pai, descendente de Israel. Ô, gente, é só um nome, tá? Não tô falando que o meu pai era descendente, mas nós somos, né? Nós viemos de Adão e Eva. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa palavra específica que estava o nome do meu pai me deu um conforto. Confortou a minha alma, que ela estava perturbada. Porque meu pai tinha falecido naquele dia, eu tinha enterrado. E eu falei, gente, hoje, pronto, me acalmou, sabe? Aquilo na minha mente, falei assim, meu pai, o nome do meu pai tem um significado bíblico e veio de povo de Israel, abençoado, está com o Senhor. Pronto, me confortou na genealogia. Mas por que isso que a Denise falou? Uma prática de estudo, uma prática de busca, e aí Deus falou comigo nessa situação. Segundo ponto, primeiro eu falei que como que sua alma, o que tem lhe causado. Então, sentiu dor, procure alguém, procure pessoas que já passaram por isso para te ajudar. E não deixe de orar, busca o Senhor, tudo junto, tá, gente? Tudo junto. Agora, Inclusive, dos fundamentos do nosso ministério é esse, porque tem mulheres que estão feridas na alma e por isso elas não avançam financeiramente. Tem mulheres que estão feridas na alma, por isso que ela não flui nos relacionamentos. Tem mulheres feridas na alma, por isso ela não consegue adquirir conhecimento, estudar mesmo, avançar na área do estudo, e aí a vida fica toda travada. Então, o nosso ministério nasceu com esse desejo de esse ajudar as objetivo. mulheres através de profissionais, de pessoas capacitadas para poder te ajudar. Então, aqui é um dos lugares que você pode ser ajudado. Pode te ajudar. Outra forma também que você se sente ferida é quando você cria expectativa nas pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi, não criar expectativa. O que é criar expectativa? Ah, marido, vamos falar de marido? Ah, você queria um príncipe encantado. E ele não é nada daquilo. Eu vou te falar, príncipe encantado é coisa do inimigo, que não existe mesmo, não. Isso lá, aqueles desenhos animados, não existe, não. Ele é um homem, um ser humano igual a você. Ou você acha que você é a princesa? Você deve achar que você é aquela princesa linda, maravilhosa. Não, não. Te sinto muito. Então, qual é a expectativa que você está colocando nas pessoas, que você está colocando nas pessoas? Você quer que as pessoas te elogiem o tempo inteiro, que você fez certo, você quer validação? Ah, tá certo, tá errado. Não coloque expectativa. Você está querendo agradar as pessoas? Eu era assim, tá? Eu era assim. Eu morria se eu soubesse que alguém estava chateado comigo ou se alguém virasse o rosto para mim. Eu morria, eu não dormia, eu ficava incomodada. E eu lembro que eu verbalizei isso para uma pessoa. Se eu sei que alguém está chateado comigo, eu fico doido. Hoje, tô nem aí. Problema da pessoa que ela chateou, ela tá querendo perfeição em mim, vai achar, não. Não é que eu sou tão assim, gente, insensível, não. Calma.
Eu tô falando porque na maioria, tô falando por mim, porque eu fico esperando coisas das pessoas que elas não são capazes de me dar. E aí eu fico chateada. Onde que está a sua expectativa? Quem é que você tem que agradar? Vamos lá? Isso a gente aprende lá na infância, que eu me lembro, na escola dominical. Somente a Deus. Você só tem que agradar a Deus, você só tem que servir a Deus. A sua expectativa é em Deus. É agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você está entendendo? Um versículo básico que a gente sabe há séculos e a pessoa não tem noção do peso desse versículo que está lá em Salmo. Confia nele, entrega o teu caminho a ele. Agora, a quem que você está entregando o teu caminho? Ah, não tem nada a ver, eu só vou ali. Então, gente, não vou entrar em muitos detalhes, que eu tenho que chegar lá no meu testemunho. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Denise. Vai me falando aí, tá? Então, assim, se Tá você é livre no aquela espírito. Se você, se você busca agradar pessoas, eu sinto muito, mas você vai ter constantemente decepções. Porque você vai fazer tudo para agradar e ela não vai te agradecer, ela não vai validar, ela não vai voltar para agradecer, ela não vai te defender. Aí você vai ficar, nossa, mas eu fiz isso e isso. Nossa, mas eu falei. Aí você no seu pensamento, na sua alma, vai ficar o quê? Chateada, depressiva, vai perder, não vai ter uma noite de sono com qualidade. Você pode perder até mesmo a comunhão, porque a alma se abate. A alma se abate e o inimigo continua falando com você assim, né? Na sua mente. Aí tá vendo? Você fez isso e olha o que que ela fez. Você fez aquilo, olha o que que ele fez. Viu? Você fez aquele bolo e ele nem e fica. E você deixando ser alimentada por essas setas. Mas Virgínia, como que a gente faz? Mas ele falou isso comigo. O que que eu disse lá no início? Quem é você? O que que você busca? Você está colocando expectativa nos outros? É Deus que pode te dar as coisas, é Deus que provê, é Deus que te ama, é Deus que te sabe. Tudo é Deus. Até buscar a Deus é de Deus. Então, quando você tem essa consciência, por isso a importância da mente, né, Denise? Mente. Quando você tem essa consciência, tudo muda. Tudo ao seu redor muda, até você muda. Mas você muda não é por causa do outro, é por sua causa. É por você. A sua vida é você, não é o seu marido, seu chefe, sua amiga, o pastor. Não é. Eu custei entender isso, gente. Te falar a verdade, custei entender isso. Meu Deus, como que eu perdi tempo na minha vida? Mas era um processo. Deus precisava que eu tivesse esse conhecimento hoje, para eu estar aqui hoje falando com vocês. Não é? É, eu fico às vezes, por quê, né? Agora, por que que eu não soube disso antes? Porque Deus não quis. Eu precisava de ter essas experiências doloridas para hoje estar falando disso, com tranquilidade, sem chorar, sem remeter aquele momento doído, dolorido. E quando eu lembro com amor. Eu lembro, estou falando de família, tá, gente? Estou falando de amigos, não. Familiar, dentro da minha casa. Eu lembro e falo assim, oh meu Deus, mas ele não sabia. Oh Senhor, mas ela não sabia, por isso que ela... Aí hoje eu entendo, quando Jesus lá na cruz falou assim, oh Pai, Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Gente, isso é profundo demais, amor. Quando Jesus falou, eles não sabem. E eu, quando ouvia isso, eu pensava, como que não sabe? Eles não estão dormindo, eles estão fazendo. Não sabe, mas não sabe mesmo, tá, gente? Então, É a mas gente conseguir olhar para o outro, né, Virgínia, com o olhar de Jesus, o olhar do Espírito Santo. Porque o bonequinho de barro, eu sempre brinco, né, que o bonequinho de barro, né, a Denise é um bonequinho de barro. Ela tem dois olhos. Esse aqui é o olho do bonequinho de barro, mas o olho do bonequinho de barro, ele pode ver com o olho da Denise humana ou com o olho espiritual. Então, quando eu olho para o ser humano com o olho espiritual,
eu consigo ver ele com o olhar de Cristo. Isso gera um amor, isso gera um sentimento de compaixão e misericórdia. Exatamente. E aí, agora mesmo, esses dias aconteceu isso, veio aquela cor, aquele sentimento, eu falei assim, ah, coitado. Coitado assim, tá, gente? Força de expressão, eu sempre gosto de corrigir. Ah, ela também é cheia de dores também, ela também tem as coisas dela, ela tá fazendo o que ela consegue fazer. É eu que coloco uma barreira. Eu quero dizer para vocês que é a gente que coloca a barreira. E aí, sabe, parece que a seta que vem, ela vem. Ó, ela vem. Ela vem quando você fala assim, ah, ela não sabe o que ela está fazendo, ela também. Aí a seta dissolve. Imagina a seta dissolve e cai. Porque depende de você. Depende de você colocar a barreira no que o outro está tentando ferir a sua alma. Entendeu? E outra coisa, gente, eu quero deixar aqui. Falei que a gente tem que agradar do Senhor, que é Ele que satisfaz o desejo do nosso coração, não é o marido, não é a mãe, não é o pai, não é o filho, nem o seu chefe, não é, eles não vão fazer. Tá? Porque eles são almas doídas igual a vocês, tá? E Paulo escrevendo a Timóteo, ele falou assim que ele não se envergonhava daquele momento de prisão que ele estava vivendo. Ele não era bandido, ele estava preso não porque ele era bandido, não. Ele estava preso porque ele estava fazendo o propósito dele de pregar, né, a palavra. E ele falou com Timóteo assim que ele não se envergonhava porque ele sabia em quem ele cria. Então, o detalhe aqui, eu sei em quem tenho crido. Então, se eu sei em quem eu tenho crido, é nele que é a minha expectativa. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que ele tem para mim, e os pensamentos de Deus para mim são somente coisas boas, não é sofrimento, não é alma doída, não é isso que Deus tem. Mas você tem que se apropriar dessa promessa, você tem que se apropriar disso. Sabe, gente? Controle da mente, de apropriar dessas coisas, porque eu vou falar com vocês, eu li esse negócio, a Bíblia, sabe? Eu vivia lendo, eu não entendi esse negócio, porque eu achava que era uma mágica, sabe, Denise? Eu achava que, de repente, Deus, plim, vai vir. Não é assim, É a tá, minha gente? transformação pelo entendimento, né? Paulo fala Não isso é. aos romanos, é transformai-vos pelo vosso Pela entendimento, conhecimento, e o conhecimento está na alma. O problema é esse, que a alma está ferida por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus cura a alma. Se você não tiver conhecimento nenhum de mais nada na vida, a Virgínia é prova disso, né, Virgínia? Existem pessoas sem conhecimento nenhum na vida, mas com conhecimento da palavra, o Senhor foi renovando, 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 até curar e avançar no conhecimento da terra. Então, a palavra, ela Exatamente. transforma pelo conhecimento. E a alma tá aqui, gente. A alma tá aqui. Não existe coração aqui que vocês põem a mão aqui. Põe a mão no coração. Isso aqui é o coração do corpo. O coração da alma tá aqui, ó, no entendimento, no intelecto. Ao sol. Ao solzinho chegando. Então, você sabe quem é Deus. A gente conhece. Recentemente, né? Recentemente, tá, gente? Eu fui criada assim. Deus, Pai Todo-Poderoso, que está nos céus, lá em cima. Tô falando Virgínia. Eu tinha aquela coisa assim, que Deus está lá em cima. Ele está assim, ele está, né? Ok. Gente, ele é meu pai. Pai, eu não oro mais. Deus, Pai Todo-Poderoso. Sabe aquela frase que todo mundo fala? Deus Pai Todo-Poderoso, tal, Senhor dos Exércitos. Meu pai, ele é meu pai, ele está aqui, ó. Então, quando eu tive esse entendimento, tudo ficou mais fácil, a expectativa que eu tinha Identidade do meu de pai. filha, né? Sua identidade de filha foi resgatada. É isso. Então, ficou tudo mais fácil. Então, às vezes, pode parecer assim, mas Virgínia, como que você conseguiu? Virgínia, como que você fez? Ô, gente,
Foi no sofrimento. Foi no sofrimento. É no fogo que o ouro é depurado, sabe? Não tem essa de que, nossa, fulana de tal, nossa, tem uma vida maravilhosa. Olha, você sabe o que que ela passou para chegar nesse resultado que você está vendo? Então, eu vejo, sabe, pessoas com as mesmas coisas, com as mesmas dificuldades que eu vivi, que o inimigo ainda continua tentando, mas eu não vou falar que eu venci o inimigo, não, porque ele sempre arruma outras estratégias, mas sempre tem ali uma consciência minha, fala assim, olha, eu tenho que detectar isso aí, ó, não, sim, não, não vou. Ele também erra. Eu tive entendimento de perdoar a pessoa. Ai, Senhor, essa é outra situação, tá? De perdoar pessoas assim que me feriram profundamente. E aí eu tive entendimento que ela também é imperfeita. Se eu tivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Porque a gente, no lugar de outra pessoa, você está com a vida dela igual, com as mesmas dores, as mesmas origens, as mesmas histórias, então você faria a mesma coisa. Esse entendimento eu tive também. Então eu tive que perdoar. Eu espero que ela seja feliz, que ela alcance a graça do Senhor, que ela alcance a misericórdia. Tive que perdoar, sabe? E perdoei mesmo, no sentido de orar e falar e mandar mensagem de Feliz Natal, oi, nananana, ela não recebeu bem, problema dela, mas assim, tá liberado. Então, isso também liberta a sua alma, você não fica pensando, porque a fulana ou o fulano fez, ele aconteceu, ele fez, e você fica carregando aquilo anos na sua vida. Não quero saber, eu quero é reinar. Eu quero as minhas bênçãos que está lá no segundo, no terceiro céu para vir. É isso que eu quero, não importa o que os outros fazem comigo, isso aqui é passageiro. Gente, eu fico falando assim, eu até já saí do meu roteiro aqui, mas é isso, sabe? Se aproprie desse amor, se aproprie da sua identidade de filha, de filho, sabe? Independente do que tem feito com você, a pessoa que está te ferindo, ela é tão ferida quanto. Ela também foi ferida na infância, na adolescência, pelo pai, pela mãe, emocionalmente. Ela precisa de libertação também, sabe? Ore e busque ajuda, busque profissional. Deus tem pessoas aqui nessa terra que Ele preparou para libertar os filhos deles nessa área também, a área do conhecimento. A ciência também é de Deus, tá, gente? A ciência é de Deus. Tem gente que usa para o lado errado, mas ela é de Deus quando nas mãos certas das pessoas certas. E o seu espírito testifica com o espírito desse profissional e pronto. É um imã assim, ó. E aí você começa um processo, tá? Você começa um processo. Então, bem, passado isso tudo, tá? Na minha vida, isso tudo que eu falei aqui, esses exemplos, buscar a pessoa certa, identificar as expectativas, parar de colocar expectativa nas pessoas, perdoar pessoas, olhar com o olhar de Deus, com o olhar de amor, fazer por amor, fazer sem esperar nada em troca, isso é muito difícil, do fazer sem esperar nada em troca, é o trabalho da mente, do mesmo jeito. Não, eu estou fazendo para o Senhor, é para o Senhor. Tudo quanto fazeres, fazeres para o Senhor, e o Senhor te recompensará. Entendeu? Você acha que eu não fui machucada por algo que eu fiz por alguém, eu fiz por ela. Eu modifiquei uma estrutura da minha vida completamente num determinado momento para ajudar uma pessoa e ela não reconheceu. Aí eu, na minha mente, na minha oração com o Senhor, ali no meu viva voz com o Senhor, falei: não tem problema. O Senhor sabe a intenção do meu coração. E é o Senhor que vai me recompensar por esse sacrifício, porque foi um sacrifício fazer. Eu adoeci, não tem problema. É isso. E passou. E o inimigo não ficou me incomodando. Aí, tá vendo? Ela falou isso. Viu que ela não reconheceu? Sua boba, você é idiota. Viu? 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 Ele não fez isso mais. Mas eu tive que fazer um trabalho aqui, ó. Mas como que você conseguiu, Virgínia? Porque eu busquei conhecimento e aprendi como fazer isso. Eu aprendi que eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, não tem jeito.
Quem me falou isso? Vários cursos, como eu disse, pagos, cursos gratuitos, vídeos, livro, vídeo, curso, né, Denise? Você lembra? Livro, vídeo, curso. Livro, vídeo e curso. Eu li livro, assisti vídeo, eu fiz curso. Né? E Eu o falo, Senhor, Virgínia, que essa caminhada, né? Quando a gente tem alguém do lado da gente que vai dando suporte, vocês estão falando a mesma língua e a gente está buscando a isso, mesma coisa, um vai suportando ao outro. Mas quando você está com pessoas do seu lado que só reclamam, só murmura, só aí ninguém sai do lugar e cada dia você piora. Então eu falo que quando a gente caminha com pessoas que também estão buscando a cura, que também estão buscando crescer, desenvolver, a gente vai encontrando isso. E vídeo, livro, é. curso, e as pessoas que Deus vai agregando na sua vida. Hoje eu falo que essas mulheres que estão aqui conosco já são frutos destes livros, vídeos, cursos, palavra, e Deus nos encaminhando para o propósito, né? Porque a gente sonhou com isso por muitos anos, né? Foram 9 anos como quem sonha, para hoje estar vivendo o que a gente está vivendo aqui, alcançando 7 países. Hoje já temos envolvido no nosso propósito 17 estados brasileiros. Então, eu falo que foi uma evolução baseada num passo a passo que a gente foi dando, que a gente não sabia onde que ia dar, né? E hoje a gente está aqui, a gente sabe que pode ajudar outras mulheres também. Então, passado todo esse processo aí de aprendizado, conhecimento, e aí começou a vir o quê? As experiências físicas, porque até então, essas experiências, deixa eu só abrir aqui, gente, para o meu cachorro não fazer xixi dentro de casa. Aí começou a vir as experiências físicas, experiências aqui emocionais não, daquilo que eu pedia e que Deus tem feito e que eu não entendia muita coisa. Né? Os testemunhos que eu ouvia e que eu falava assim, eu também quero isso, então começou. E começou assim, de eu pedir e acontecer. Ou então de eu nem pedir, simplesmente os céus se movem, sabe aquela coisa? Os céus se movem e, não tem explicação. Simplesmente aconteceu. Então, assim, recentemente, eu estou numa jornada aí de conquistar, de uma viagem, de ir para os Estados Unidos novamente e tal. Tinha esse desejo no meu coração. Então, desde o ano passado, eu senti esse negócio de novo. Aí eu falei assim, mas que não sei. Olha, a história é bem longa, porque isso também remete a uma amiga lá dos Estados Unidos que a gente começou a relacionar. Gente, é incrível isso que o Denise falou, as conexões que acontecem, sabe, com as pessoas, isso causa impacto na vida da gente e isso aí você vê como tudo está sendo direcionado. E aí eu pensei, eu vou mexer com isso, vou olhar, vou renovar o visto, tal, 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 mas é difícil. E comecei. E fui passo a passo fazendo as coisas e tal. Chegou o momento, né? Preenchi todo o formulário, aquela trâmite todo que tem que fazer, que é muito burocrático e bem custoso. E aí eu tinha que ir para Belo Horizonte para pegar o voo para ir para São Paulo. Pneu do carro tinha que trocar, porque eu poderia ir com o pneu do mesmo jeito. Aí eu pensei assim, eu vou assim mesmo. Mas pensei assim, eu sabendo que eu preciso trocar e vou, e essa estrada tem trechos que são desvios, né? Eu, mulher, sozinha. Então, gente. E aí eu comentando, né? Eu falando com a Denise, que outra coisa que eu quero também dizer para vocês, quando vocês vão empreender em algum sonho ou buscando alguma coisa, não fica comentando, não, tá? Mas Deus te mostra as pessoas certas que você deve comentar e falar, tá? Porque uma palavra jogada, ela é semente e o inimigo ouve, e aí ele vai, você tá querendo isso, aí ele faz tudo para você não conseguir. E aí, gente, eu tenho que trocar o pneu. Nossa, sabe quanto que tá o pneu? No 397 em todas as lojas. 397, eu precisava de 2.
E aí, gente, Deus mandou, Deus mandou para mim. Deus ouviu, sabe? Eu nem pedi ao Senhor, tipo assim, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar pneu. E na verdade, a gente é uma despesa que a gente tem que a gente não programa, né? Se for eu diria assim, não é caso de vida ou morte, né? Então, quando é um caso de vida ou morte, você arruma. Mas você, gente, eu tenho que trocar o pneu, não sei o quê. Hoje, meninas, Deus mandou um dinheiro, sabe? Fui abençoada, que foi o valor exato, sabe? Dos 2 pneus. E eu não entendia. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, não, eu não aceito, né, Denise? Não, meu Deus, não sei o quê. Não. E aí Deus nos abençoou. Dentro do ministério, curadas, tá? Dentro do ministério, que eu quero deixar claro, que Deus tem abençoado esse ministério, e esse ministério tem abençoado pessoas, e eu sou uma pessoa, eu posso falar do meu testemunho, e eu sei que outras pessoas dentro do ministério também têm sido abençoadas nessa área. Então, Deus me deu esses pneus que eu precisava ir para São Paulo. E eu fui para São Paulo. E aí tem a saga da entrevista. E no meu coração, assim, Senhor, se não tiver propósito meu, do Senhor para mim lá, eu não preciso de me dar esse visto. Porque também você tem um visto e ele ficar na sua gaveta, para que você vai ter? O tempo todo, eu sempre buscando propósito. Depois dessa reviravolta aí de de emoção, do emocional da minha vida, identidade, essas coisas, eu fiquei muito nesse negócio de propósito, nesse negócio, né? É o jeito de falar. Nessa questão do propósito. Eu tenho propósito, eu quero saber isso, eu quero fazer isso, eu estou buscando isso, meu Deus, me mostra. É isso eu vivo pedindo. Senhor, abre. E Deus vai, sabe, fazendo assim, ó, e vai abrindo. E assim foi essa questão desse visto, sabe? Foi essa questão. A gente fica com o coração palpitando e ao mesmo tempo a nossa carne fica com medo. Ai, será? Será? Ai, meu Deus. Não, Deus, já consegui. É uma mistura de emoções, tá? E eu fui e cheguei lá, gente. Não fiquei nem 2 minutos à frente do cônsul lá. Fez 4 perguntas. E aí seu visto está aprovado, seja bem-vinda. Nanana. Aí, assim, a vontade de você gritar, né? Ah! E não pode. Você tem que sair de lá fina, na rua inteira ali do consulado. Ali tem câmeras. Até você sumir da vista das câmeras, você tem que ficar fina. Você não pode demonstrar nenhuma emoção. Nenhuma, você não pode. E assim, gente, Deus me concedeu essa bênção. E agora eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, assim, que vocês não têm ideia. Porque parece que a gente fica um pouco incrédulo, sabe? Mas então eu tive certeza que Deus tem propósito. Deus tem propósito. Agora, como que eu vou? Que dia que eu vou? Deus. Deus. Só Deus. O recurso? Deus. Não sei. Eu só estou indo, gente. E aí eu comentei com a Denise, nunca a história de Abraão e Isaac ficou tão forte na minha vida. Por quê? É você fazer sem entender o porquê. Simplesmente obedecer. Aí eu sempre falo, eu quero falar para vocês. Abraão, quando Deus falou com ele para sacrificar o Isaac, o filho dele, filho da promessa, o que Abraão fez? Deus, meu filho, você está doido? Não. Manda qualquer outra coisa, mas o filho, não. Não. Abraão fez isso, gente? Não, ele já tinha uma experiência de fé com Deus, mas Virgínia, tá? Na minha fraqueza aqui, eu fico pensando, Abraão não tinha noção da fé que ele tinha, não. Ele nem sabia que ele tinha tanta fé. Pois ele pegou o filho dele e subiu para o monte. E o filho dele, pai, cadê? Cadê o holocausto? Não, Deus proverá. E Abraão deitou o filho dele para matar, vocês têm ideia? E ele levantou, a Bíblia fala que ele levantou
E na hora que ele ia descer a ferramenta, o que aconteceu, gente? A ovelha apareceu no cantinho lá. É isso. Simplesmente faça. Porque Deus, na hora certinha, no último segundo, vai vir a provisão. Então, eu tenho tido esse pensamento, sabe? Eu tenho tido esse discernimento. Eu vou fazer. Eu não quero fazer. Não quero a minha carne Virgínia, aqui. Não quero, mas eu vou obedecer. né? Eu acho muito legal a história da calopsita logo em seguida, né? Os Sim, ladrões de sim. alegria. E aí eu falo muito isso, que quando você alcança uma bênção muito boa, que é algo que você estava buscando, o diabo ele não desiste. Aí ele manda um ladrão de alegria para poder te roubar aquele momento. E em momento nenhum eu falei isso com você, mas eu sabia que aquilo era um ladrão de alegria. Eu falei assim, a experiência mais linda não foi por causa dela ter voltado, mas foi por causa do seu coração de ver Deus devolver a alegria que o inimigo tentou te roubar daquele momento tão feliz, tão grandioso que Deus tinha te proporcionado. Essa da calopsita também foi, assim, uma coisa, eu falo, mas Virgínia, que bobeira, né? Não é, Denise? Mas isso é tão bobo. Não é, gente. Não é boba. É o jeito que Deus tinha para falar comigo. A minha calopsita, que há um ano ou mais, desde a pandemia, eu querendo uma calopsita. E preparando gaiola e tal, maior amor. Ah, tem que ser mansa, não tem. E procurando. Aí a bichinha anda, aí amansamos ela, anda na gente, ela tá, sabe? Ela anda, ela fica solta. E aí eu fui no quintal para poder coar a ração dela e ela caiu assim do meu corpo, foi para a grama. Eu deixei, porque ela não voa, né? Ela não voa. Pois ela voou. Ela voou assim, foi pro muro e atravessou o muro. Ai, meu Deus, chamei meu marido e tal. Resumindo, procuramos. Pulou o muro, procurou, e procurou, e procurou, e nada. Nada, nada. E a minha filha, ai, faz isso, faz aquilo, nada. Ainda fui dormir chateada. Gente, eu passei o dia inteiro triste. Minha alma estava triste. Minha alma estava triste. Participei de uma reunião com a Denise. Ela me chamou assim, rato, ó, eu tenho meia hora, eu tinha outro compromisso. Eu nem estava na reunião. Eu fui no outro compromisso, eu não parei de pensar, e fui dormir. Aí eu orei. Eu chorei um pouquinho. Não derramei lá, mas eu fiquei triste, eu chorei. Eu orei e falei assim, oh Deus, eu sei que passarinho é para voar, não é para ficar preso numa gaiola, mas você não fica tão preso assim. Aí eu dando justificativa para Deus, né? Mas nossa, é uma alegria. A minha filha gostava, minha filha que amansou ela. Ela chega todo dia do trabalho e pega o Elvésio, meu marido, e brinca e tal. Oh, Deus, traz ela de volta. Eu orei assim, mas ao mesmo tempo com medo de eu estar pedindo uma coisa idiota para Deus, sabe? Mas eu pedi para Deus, traz ela de volta e tal. Aí de manhã, isso né, no fechar da noite, de manhã, cedo, eu estava ainda deitada. Aí meu marido me chamou, Virgínia! Eu levantei, dei um pulo. Aí a Amanda, minha filha, com a calopsita na mão. Eu não acredito, meu Deus, eu não acredito. Então, me conta. Aí ela contou o que ela fez, sabe? Ela é muito inteligente. Eu falo que ela teve mais fé do que eu de procurar. E ela subiu, ligou o celular no canto da calopsita, né? E foi no lugar, assim, aqui no quintal mesmo. E aí ela ouviu a resposta da calopsita. Ela subiu no terraço, e, enfim, estava no vizinho, do lado. Gente, estava no vizinho do lado, e o vizinho falou, ela veio, não, e nem mexi. Aí eu pensei, sentiu frio, sentiu fome, porque elas são muito frientas. Aí, aí eu vou falar uma coisa que eu vejo que foi Deus. O cara que me vendeu a calopsita, eu comentei com ele, ele falou assim, e a calopsita, quando ela voa, por ela ser domesticada, ela voa para frente e sem rumo, para frente. Então foi o que ela fez aqui comigo, ela voou para frente. E aí ela foi encontrada no vizinho da lateral. Ou seja, ela foi para frente, depois ela foi para trás.
Se foi voando ou escalando, eu não sei. E o muro é muito alto. Deus, não tem outra explicação. Então, para mim foi uma experiência assim, para mim foi sobrenatural, porque foi algo que Deus me restituiu, algo que fazia, que me dava alegria. Então, meninas, é isso que Deus tem para nós, somente alegria. Agora, basta vocês buscarem a Ele. É como a Denise disse, não é um guru. A Denise não é guru, ela não é bola de cristal. Ela não é. Eu não busco essas questões de ora por mim, o que Deus falou por você? Eu não fico perguntando isso, não. Quando alguém tem que me dizer, olha, Deus me disse isso, isso e isso, ela veio e trouxe, não foi eu que fui lá atrás, não, porque eu tenho uma consciência sobre isso, sabe? Que Deus tem que falar, Ele pode falar para mim, pode falar para outra pessoa, mas Ele vai trazer. E outra coisa, no meio de uma conversa, no meio de uma oração, essa questão da comunicação sobrenatural de Deus, ela acontece. Mas você está disposto a entrar nisso de corpo e alma e espírito, né? Você está disposto a buscar essa cura? Você está disposto a transformar a sua vida? Você está disposto? Você quer? Porque depende da sua decisão. Eu quis entender a minha alma, entender as minhas dores. Eu quis entender isso, sabe? Eu busquei e eu consegui. Eu consegui sim. Estou no processo. Nunca vou terminar o processo, tá? Nunca vai ter fim. Porque você destrava uma coisa, depois tem outra área para ser destravada, depois tem outra, aí volta o problema, volta as setas do inimigo. E é assim, de glória em glória. Eu gosto dessa expressão, de glória em glória. Você vai alcançando. Você vai alcançando, entendeu? Então, assim, busque entendimento, busque sabedoria, busque pessoas que possam te conduzir, né? Porque quando a gente está fraco, a gente não consegue sozinho mesmo, tá? A gente não consegue. Às vezes, é como eu disse, você faz a leitura e ela não entra, o espírito não consegue, sabe? Porque sua alma está muito machucada, sabe? Então, Denise, você acompanhou muita coisa nesse processo, sabe? Você acompanhou muito mesmo. São quantos anos? 9? 9 anos, entre idas e vindas, e eu acredito que, da mesma forma que eu vi transformações, né, na sua vida, que também buscou, eu também sou prova que tanto que você gastou, tá, gente? Pago, tô falando assim que foi pago. O tanto que Denise gastou para se entender, para entender por que ela agia daquela forma, como fazer, como sair daquele estado que ela não estava satisfeita. Porque simplesmente, gente, pode ser assim, não, tá bom. Eu sou assim mesmo, tá bom. Olha, para mim não estava. Para mim não estava, para Denise não estava. Então eu busquei, ela buscou e eu fico muito assim, eu sou grata a Deus assim, de uma forma que eu não consigo retribuir. A forma que eu posso retribuir é falando para vocês que foi Deus, é Deus e sempre será. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É verdade, é verdade. Mas o bom é que o que não te mata te fortalece. Então pode ter certeza, você não vai morrer se não for tempo, porque o que não te mata te fortalece. E isso é muito bom ver, porque hoje a gente tem uma outra visão e a gente não demorou 10 anos, né, Virginia? Eu falo que, olha só, essa busca, a gente estava vivendo um processo que quando a gente começou a buscar e entender que era nós que íamos encontrar as respostas, não demorou 3 anos, não demorou 5 anos, não. É tudo muito rápido quando você assume a autorresponsabilidade, né? A partir do momento que eu entendo que sou eu, o problema sou eu, e a solução também sou eu.
Então, eu acredito muito Exato. nisso, sabe? Eu acredito na autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas, baseada naquilo que a gente viveu. As minhas experiências completam as suas completam a minha, e baseado nesse contexto de juntar, né, de compartilhar as nossas limitações, dores, dificuldades, Deus vai nos associando e aquilo que você tem dificuldade, eu não tenho, aquilo que eu tenho, você não tem. E Deus vai construindo, baseado no chamado, no propósito, naquilo que Ele tem para a gente viver nessa terra. Eu quero só retomar um versículo que me chamou muita atenção para, tipo, fechar, tá? Que é aquele de Salmo, anota aí quem tiver possibilidade, Salmo 107, versículo 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição. Aflição. Aflição de quê, gente? De alma. Presos em aflição e enfermos. Por quê? Por que que eles estavam em aflição? Por se terem rebelado contra a palavra de Deus. O que que é rebelar contra a palavra de Deus? O que seria? Se a palavra de Deus manda você perdoar, você não perdoa, você está rebelando. Só vou dar esse exemplo, tá? Só esse, porque tem milhares, né, Denise? Só vou dar esse. Se Deus manda você perdoar e você não está perdoando, então você está rebelando. Por haverem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então, se Deus manda você honrar pai e mãe e você não honra, e você chama sua mãe ou seu pai, sei lá, se você não honra, o que é honrar? O que é honrar? É você dar a eles o devido lugar, o devido honra. Se você não honra, desobedecendo, se você não honra, desobedecendo o seu pai ou a sua mãe, ou não cuidando, enfim, você está desprezando o conselho de Deus. De modo que, então, quem fez isso tudo, rebelou e desprezou, o que aconteceu com eles? Abateu o coração, a alma. Então, gente, está escrito, não sou eu que estou falando, não. Abateu a alma. Virgínia, então o que eu estou fazendo de errado? Busque conhecimento. Busque alguém, busque profissional, busque mentoria, busque que a pessoa vai te dar um direcionamento e o Espírito Santo vai te falar. Então, é isso, tá, gente? Não despreze a palavra do Senhor para que a sua alma não se abata. E se a alma se abater por causa de algo que não seja dessa forma aqui, por setas do inimigo, ore e busque a Deus do mesmo jeito. Continue. Tá bom? Eu agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. O ministério está aí, a pleno vapor, muita coisa bacana para acontecer. Ontem ficamos aqui, né, Denise, o dia todo planejando, escrevendo. Eu fiquei até 11 horas da noite mexendo. Muita coisa bacana Deus tem colocado no coração do grupo. Coisas maravilhosas para ajudar você. É para ajudar você. E, ao mesmo tempo, nos ajudar. Porque quem ensina também é ensinado. Que Deus possa nos abençoar e que a gente tenha um dia de vitória, de maravilhas, sabe? De bênçãos e alegres. Antes de você orar, porque claro que a oração de encerramento é sua, né? A autoridade dessa palavra é sua. Eu quero falar um pouquinho aqui para todo mundo, que é a primeira vez que a Virgínia aparece aqui, né, publicamente. Sim. E para todo mundo é novo. Mas a Virgínia é a curada mais velha desse processo. A Virgínia tem 9 anos, o processo dela, né? Tem 9 anos junto comigo e todo esse ministério ele foi construído a partir de uma visão, de uma direção do Espírito Santo há 10, 11 anos atrás, e que a Virgínia logo em seguida entrou, né, nesse processo baseado numa obediência minha àquilo que Deus me direcionou. E no processo eu não sabia qual era o propósito, né? E Deus vai trazendo as pessoas ao propósito e vai nos conectando, mesmo sem a gente entender, quando nós escolhemos obedecer. E a Virgínia agora quis encerrar, né, com essa palavra que a alma é aflita, ela quer rebelar, e é real.
E a rebelião pela palavra é igual ao pecado de feitiçaria. Feitiçaria é quando você procura obra das trevas, coisas ocultas, para poder te ajudar. Quando você quer fazer escondido, a feitiçaria é coisas escondidas, é coisas ocultas, onde você busca espíritos malignos para te ajudar. Então, tudo que você faz oculto, mentindo, sem perdão, é obra das trevas. E isso pode estar gerando essa rebelião. Como ela trouxe essa palavra de encerramento, o Espírito Santo ministrou aqui no meu coração, talvez você está se rebelando contra algo simples que Deus te direcionou e você não quis obedecer. Às vezes você está se rebelando num posicionamento que você está tentando agradar outras pessoas ao invés de agradar a Deus. Às vezes você está se rebelando contra o seu esposo na submissão. Às vezes você está se rebelando contra seu pai. E aí a Bíblia fala que aquele que não obedece, ele não tem parte com Deus, mas aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Então, para encerrar, se ela deixou essa palavra da rebelião, então é hora da gente encerrar em oração, mas de você continuar aí com Deus e pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, prescruta o meu coração, vasculha ele, porque só você sabe das saídas, de onde procedeu tudo do meu conhecimento, tudo que aconteceu na minha vida e aonde que eu rebelei, onde que eu caí, que eu estou presa nesse lugar até hoje. E eu creio que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que trabalha dentro de nós. Você não precisa se expor para outra pessoa, mas Deus, quando você tem essa necessidade, Deus ainda traz uma pessoa que vai ter amor e vai conseguir te ouvir com misericórdia. Mas o Espírito Santo te mostra onde você precisa consertar, sim, porque a Bíblia ensina que a gente precisa consertar para a gente continuar, senão a gente não dá conta. Mas fica à vontade, Virgínia, ora por nós. Eu brinco, gente, que a Virgínia é a pessoa do conhecimento, ela tem conhecimento em todas as áreas, é administrativa, é organizacional, ela é professora de educação física, ela é especialista na fisiologia do exercício, ela faz prescrição nutricional, ela cuidou de mim, e ela falou que a parte de estilo ela não arrisca, não. Mas ela arrisca sim, porque ela ainda tem o estilo ainda. E ainda todo conhecimento baseado no chamado de Deus. Então, é uma mulher de Deus que o Senhor levantou para nos ajudar como mulheres, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, com os princípios, os valores, que não é o do mundo, que não é aquele que supervaloriza o corpo por causa do que os homens vão ver, do que as pessoas vão falar, mas porque o corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. Eu falo que é uma parte muito linda e que eu aprendi muito. Foi um processo de transformação muito intenso na minha vida e que ela foi chamada para isso. Eu falo que é o dom de Deus na vida dela, para poder ensinar, que o dom de ensino Deus deu para ela, com paciência, mansidão, e ela consegue compreender cada um dentro da limitação dele. Eu vejo isso porque ela trabalha na escola com alunos e eu presencio isso. Então, eu não estou falando daquilo que eu não sei, estou testemunhando de algo que eu vivi e acompanhei nesses últimos 9 anos. E isso é muito lindo, a gente vê que Deus levanta pessoas com propósitos específicos, às vezes para cuidar de um filho seu, ele levanta uma pessoa dentro de uma escola e mantém ela lá por 9 anos, para poder simplesmente ser a intercessora, a cobertura, a protetora, aquela que está lá dando assistência. Então, Deus ele tem as maneiras de trabalhar e nós precisamos confiar em Deus, que Ele faz todas as coisas. Virgínia, muito obrigada pela sua palavra hoje, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Eu te agradeço. Amém. Pode orar por nós, por essas mulheres. Eu queria que nesse momento você colocasse um pedido específico diante do Senhor. Porque normalmente a gente quer várias coisas, mas pede, Senhor, hoje, o que você quer para hoje? O que você precisa para hoje? Qual que é a sua necessidade hoje? Coloca isso diante do Senhor enquanto a Virgínia vai estar orando. E eu tenho certeza que Deus ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas eu quero hoje. Coloca a sua necessidade hoje diante do Senhor.
Vamos orar então. Amém. Pai, nós estamos aqui felizes com a palavra do Senhor nos nossos corações. Estamos mesmo, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é amor, o Senhor é Pai. Sim. E eu coloco aqui neste momento, Senhor, a vida dessas mulheres que estão aqui, aquelas que passaram por aqui e aquelas que ainda vão ouvir essa mensagem. Senhor, eu declaro cura da alma dessas mulheres. Declaro, Senhor, cura espiritual. Cura física, meu Deus, porque a cura física também abate a alma dessas mulheres. Cura das emoções. Pai, são filhas, são criaturas tuas. Visita, Pai, o coração de cada uma e a vida de cada uma delas. Ó Espírito Santo, visita cada uma, porque cada uma tem uma dor. Mas essa dor não é para a morte, essa dor é para o crescimento, essa dor é para a vida. O Senhor tem propósito na vida dessas mulheres. Eu tenho certeza que o Senhor tem, porque o Senhor nos colocou aqui nesse mundo com um propósito do Senhor, não é o meu propósito, é o propósito do Senhor. E essas mulheres precisam ser curadas na alma, para que elas possam cumprir o propósito do Senhor na vida delas, porque o Senhor tem bênçãos maravilhosas, tudo que elas desejam possa ser o desejo do Senhor, porque o que o Senhor deseja para nós é o melhor. O Senhor não deseja sofrimento, o Senhor não deseja dor, o Senhor não deseja morte física, morte de alma. O Senhor, antes de irmos encontrar com o Senhor, nós temos aqui, Senhor, uma missão. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Cure a mim também, cure a Denise, daquilo que ainda precisa ser curado. Porque almas estão indo para o inferno e é nossa responsabilidade tirar essas almas. Nós somos os instrumentos que o Senhor usa para tirar essas almas do inferno. Senhor, amamos cada mulher que estão aqui. E eu sei a dor que cada uma delas passa. Eu sei porque eu já passei, eu passo por algumas, mas o Senhor me libertou e me liberta e me libertará de todas elas. E eu estou aqui, Senhor. Nós estamos aqui. Nos abençoe, nos dê entendimento, sabedoria, armadura. Sabedoria para lidar com as setas que o inimigo joga contra nós. Em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor possa falar com cada uma delas durante todo este dia e nos dias que estão por vir. E estamos aqui, Senhor, para ajudar, para amar, para orientar, para aprender e para te obedecer acima de tudo. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e com perdão, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês tenham um sábado abençoado, um final de semana de descanso, de renovo. Eu vou estar lá na cidade de Turmalina, segunda-feira, de segunda até sábado que vem. Eu acredito que vai ser um tempo de muito crescimento com essas mulheres daí. Se você é de Turmalina, eu quero te ver, tá bom? E ainda nós estamos hoje no 13º dia do propósito e domingo que vem a gente encerra. Eu creio que tem muitas coisas aí, fiquem atentas no Instagram que a gente vai estar passando essas informações. E hoje eu vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês fazerem perguntas para a Virgínia. O que vocês querem saber? Eu sei que tem gente perguntando aqui da atividade física, do aconselhamento nutricional, tem gente querendo saber mais de conhecimento. Eu vou deixar a caixinha lá nos stories para vocês fazerem as perguntas para ela e ao longo do dia, à medida que ela puder, ela vai respondendo aí para vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo para todo mundo.